Olá, seja bem-vindo ao curso de Programação de Computadores. Meu nome é Oswaldo, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e, além de dar aula de Programação de Computadores, eu coordeno projetos de desenvolvimento de sistemas de informação e de visualização e de mineração de dados. Computadores eletrônicos programáveis, eles surgiram na segunda metade da década de 40, ou seja, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, com um embate entre o capitalismo e o comunismo. E agora, pouco mais de meio século depois desse surgimento, os computadores mudaram a vida, mudaram a nossa vida. Eles mudaram a forma como se faz cinema, como se escreve texto, como se faz música, como se faz medicina, como se faz ciência, como se faz engenharia. Mudaram a forma de exercer cidadania, mudaram a forma de governar, mudaram até a forma como se namora. Entender como funciona o computador já dá mais alta importância. Nós vamos começar aqui procurando caracterizar melhor o que é um computador. É claro que você já conhece computadores, né? Você tem um computador, provavelmente. E talvez a primeira imagem que lhe venha à cabeça seja parecida com essa que está mostrada aqui no slide. Ela é antiga, tá bom? É de 1981, mas até que ela se parece com os desktops de hoje, ao menos na aparência externa. Internamente, o progresso foi enorme. E essa foto é do IBM PC, que foi um computador pessoal lançado em 1981 pela então toda poderosa IBM. Ainda é muito poderosa até hoje, mas na época a IBM dominava o mercado mundial de computação. E ela resolveu entrar nesse mercado de microcomputação, que era visto por ela e pelos grandes fabricantes como um brinquedo. E graças ao seu poderio, o lançamento desse PC foi um marco na computação pessoal. Ele foi precedido por diversos outros, como Atari, Apple e alguns outros. Mas o peso da IBM fez com que a importância desse lançamento fosse muito maior que os seus predecessores, porque ela fez com que a computação atingisse um número muito maior de pessoas. Mas os computadores que existem em maior número, na verdade, eles não parecem computadores, eles parecem aquilo que você está vendo aí. São geladeiras, fornos de micro-ondas, carros, e eu não mostrei aqui, mas é claro que os celulares de hoje em dia, os smartphones, claramente, eles são computadores. Isso aí, eles ficam escondidos, e a gente chama isso de processadores embarcados ou embutidos, porque eles ficam escondidos. São os que tem em maior número no mundo. Outros computadores, como esse mostrado aqui, que é o Blue Gene, que foi construído em 2006, eles ocupam vastos salões, são computadores enormes. Esse daí, em 2006, o Blue Gene, ele era capaz de fazer quase 500 trilhões de operações aritméticas por segundo. E ele recebe a alcunha, computadores como esse, recebem a alcunha de supercomputador porque eles estão entre os mais poderosos de seu tempo. Na verdade, o Blue Gene foi o mais poderoso em 2006. Em 2008, o Blue Gene foi destronado pelo Roadrunner, também feito pela IBM, e que atingia um petaflops, isto é, 1000 trilhões ou 10 elevado a 15 operações aritméticas por segundo. A título de comparação, em 2002, a potência de um PC de topo é da ordem de gigaflops, ou seja, de 10 a 9 operações aritméticas por segundo. Na lista de dezembro de 2015, o primeiro lugar é de um computador chinês, o Tianhe 2, o Tianhe quer dizer Via Láctea, que atinge 33 petaflops. Esse outro aqui é o ENIAC. O ENIAC foi lançado em 1946. Ele fazia, gente, 385 operações aritméticas por segundo. Mas o que tinha o ENIAC? O ENIAC ele foi encomendado, ou seja, em 1946, exatamente um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele foi lançado especificamente para fazer cálculos relativos à balística e ao projeto de bombas atômicas.
Ou seja, era um projeto do Departamento de Energia dos Estados Unidos, e a ideia era fazer contas mais rapidamente que a concorrência. E qual que era a concorrência na época? Bom, existiam alguns computadores, sim, certo, que eram projetados para um tipo específico de cálculo. E, além dos computadores, o que havia eram pessoas que faziam contas. Certo? O termo computer, nos Estados Unidos, era antigamente uma ocupação. Eram pessoas que ao se necessitar de fazer cálculos muito complicados, como foi o cálculo das bombas atômicas de Hiroshima, contratava-se um exército de computadores, de pessoas que fariam contas, né, e faziam todas elas fazendo contas, usando aquelas máquinas mecânicas de calcular, e elas faziam tudo aquilo em paralelo, e era assim que eles conseguiam fazer aquilo. Bom, então o ENIAC, ele fazia 385 operações aritméticas por segundo, ou seja, muito menos que os 500 trilhões do DIN, né? Mas, na verdade, ele era 1000 vezes mais potente que os seus predecessores. Então, o que ele tinha era que o valor competitivo dele para o projeto de bomba atômica, que os Estados Unidos queriam fazer antes da União Soviética, o valor competitivo dele era enorme. Ele foi um marco, e por outros motivos também, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Então, nesse sentido, ele era mais super que os supercomputadores atuais. Ou seja, ele superava de muito os seus concorrentes. Hoje em dia, quando a gente tem um novo lançamento de um supercomputador, ele é, em geral, 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes no máximo mais potente que o seu predecessor. E o ENIAC ele era 1000 vezes mais potente que seus predecessores. Isso aqui, existe um site chamado Top 500, a gente fala Top 500, que é uma organização que a cada 6 meses eles divulgam uma lista com os 500 maiores computadores do mundo. Aqui nós vemos a evolução disso daqui, então dos anos que vão de 94 até 2014. Nesse eixo aqui está a potência em flops, operações aritméticas por segundo. Isso daqui é uma escala que é para a gente prestar atenção, que isso aqui é uma escala logarítmica, ou seja, a cada tracinho aqui, isso aqui não cresce linearmente não, mas a cada tracinho, um degrau acima aqui, significa um avanço de 10 vezes com relação ao valor anterior. De tal forma que, se a gente pegar o computador mais poderoso do mundo em 2014, tá bom? Ele era, pegando mais ou menos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, quase 6, tá bom? Praticamente 10 elevado a 6 vezes mais potente do que o computador mais potente de 1994. Ou seja, um progresso de 1 milhão de vezes. Quando a gente pensa nesse tipo de progresso, a gente vê que isso é 1 milhão de vezes mais rápido num espaço de 10 anos, de 20 anos, é uma façanha, certo? É uma coisa que acontece, é uma coisa peculiar à computação. Prever, então, que os computadores serão cada vez mais rápidos é muito fácil. Você já tem uma regra empírica aí que a cada 2 anos, a cada 18 meses, pelo mesmo valor, você compra um computador com o dobro da potência que você teria comprado 1 ano atrás, 2 anos atrás. Bom, mas saber para qual direção, como que se dará essa evolução, isso aí não é nada fácil. Bom, eu vou ilustrar isso aqui com um negócio muito famoso, que é o caso do MS-DOS, que foi um sistema operacional que fez a fortuna da Microsoft. Ele equipava exatamente os IBM PCs, que eu já mencionei aqui. Então, o MS-DOS, ele, na verdade, ele foi desenvolvido por uma pequena empresa chamada Seattle Computers, por um desenvolvedor chamado Tim Patterson, que vendeu para a Microsoft por $50 mil esse sistema operacional. A própria Microsoft vendeu para a IBM por $180 mil. Mas ela vendeu para a IBM sem um contrato de exclusividade. E o que aconteceu? O Bill Gates e o Paul Allen, eles já tinham
Eles tinham uma visão, eles trabalhavam já nesse ramo de microcomputadores, e eles tinham uma visão do como que aquilo ali evoluiria. Então eles previram que haveriam muitos e muitos clones o que era permitido por lei, a patente da IBM não cercava isso. Muitos clones do IBM PC. Então elas venderam sem exclusividades e depois passaram a vender o MS-DOS para todos os outros fabricantes de computadores compatíveis com o IBM PC. E é muito interessante a gente ver uma entrevista que tem do Bill Gates com o Paul Allen para a revista Fortune. Essa entrevista foi dada em 1995, quando a Microsoft já era uma empresa maior do que a IBM. Nessa época, a Microsoft, em 1980, a Microsoft era uma empresa de 30, 40 funcionários. Eles produziam compiladores para os microcomputadores. E a IBM foi atrás deles exatamente por causa disso, porque, com relação ao PC, a IBM adotou uma filosofia de desenvolvimento diferente daquela que ela empregava até então. Porque a IBM era uma empresa extremamente verticalizada. Ela fabricava os processadores, fabricava os discos, fabricava os armários dos seus computadores, fabricava todo o software, era tudo feito dentro da empresa. Mas para o IBM PC, como a IBM entrou um pouco atrasada no mercado de computadores pessoais, ela resolveu cortar caminho, certo? Então resolveu comprar. E foi atrás da Microsoft exatamente por causa disso. Então, foram atrás da Microsoft e fizeram lá o contrato. Poucos anos depois, a Microsoft se tornou maior que a IBM. Em 1995, a Microsoft era então a maior empresa do mundo. Nessa mesma entrevista do Bill Gates com o Paul Allen, eles dizem que a Microsoft precisava de faturar 15 milhões de dólares por dia para não ficar no prejuízo. Então, vocês vejam o que foi o erro. Certo? Então, você pensa, o Tim Peters vendeu por 50 mil dólares uma coisa que passou a valer bilhões de dólares depois. Foi um erro dele? Foi, mas é perdoável. Sabe? Ele era um desenvolvedor. A IBM, ela concentrava a maior competência, as pessoas que trabalhavam na IBM, certamente era o maior núcleo de competência em computação que existia no mundo na época. E cometeram esse erro. Ou seja, então, repetindo, é muito fácil prever que a computação será cada dia mais rápida, tá bom? Mas saber em qual direção ela vai evoluir não é nada fácil. Bom, e o que fazem os computadores? Eles fazem muita coisa, né? Mas o que eles fazem, essencialmente, é transformar informação. Bom, computadores, eles recebem uma informação de entrada e produzem informação de saída. É isso o que os computadores fazem. Por exemplo, um programa simples de computador, ele faz o seguinte, ele recebe uma lista de funcionários e de salários e ele produz como saída o valor total da folha de pagamentos. Um outro exemplo, a Google. Bom, o que o programa da Google faz? Ele recebe como entrada zilhões de páginas de internet pelo mundo aí, que ele mantém guardado em seu site, tá bom? Em seus computadores, e um pequeno texto que você lança lá. Ele junta essas duas coisas e tem como saída as páginas que contêm aquele texto ou coisa próxima daquele texto. Então, computadores transformam informação de entrada em informação de saída. E um fato importante sobre computadores é que todos eles, pequenos e grandes, todos eles têm a mesma capacidade de transformação de informação, né? Desde que eles disponham de armazenamento externo, discos, fitas magnéticas, em volume suficiente. E o que é que eles são capazes de fazer? Eles são capazes de fazer o que um dispositivo teórico, a máquina de Turing, que foi proposta em 1937, consegue fazer. Tá bom? Esse dispositivo, esse artefato teórico, foi proposto pelo Alan Turing, que foi o personagem central desse filme, o Jogo da Imitação, que foi lançado há pouco tempo. Nesse filme eles falam mais do papel dele como decifrando os códigos alemães da Segunda Guerra. Mas antes da Segunda Guerra, em 1937, antes da construção de qualquer computador, o Turing propôs um modelo teórico que até hoje é
visto como a melhor noção que captura essa noção de computabilidade. Voltando, ou seja, a ideia dele é a seguinte, é resumir em qualquer computação tem que ser feita por operações elementares e por uma composição de operações elementares garantidamente realizáveis. Bom, voltando ao ENIAC, a importância dele não foi só porque ele era 1000 vezes mais potente que seus predecessores, não. Mas principalmente porque ele foi o primeiro computador que merece esse nome. Ele foi um computador programável, no sentido que ele é uma máquina genérica que consegue fazer qualquer coisa, ou seja, ele tem a mesma possibilidade de transformação de informação que a máquina de Turing e, portanto, a mesma capacidade de transformação de informação que os supercomputadores atuais têm. Se a capacidade de transformação de informação é a mesma para computadores grandes, pequenos, novos e antigos, a velocidade com que a informação é transformada pode diferir de diversas ordens de grandeza, como nós vimos. E, em muitos casos, é a velocidade com que a informação é transformada que determina o seu valor. Se o computador, eu posso, por exemplo, pegar o programa de previsão de tempo que roda no supercomputador lá do INPE e adaptá-lo para rodar aqui no meu notebook. Só que se eu pedir para prever o tempo de amanhã, ele provavelmente vai demorar mais do que 3 dias para prever o tempo de amanhã. Ou seja, na hora que a informação sair, o valor dela já acabou, extinguiu-se. E isso vale para tudo, certo? Ou seja, por que a Boeing gasta dinheiro com supercomputadores que são muito caros? Porque ela quer projetar um avião mais rapidamente que a Airbus, que também faz a mesma coisa, compra supercomputadores para projetar aviões mais rapidamente que a Boeing. Ou seja, a velocidade de computação determina muitas vezes a sua competitividade industrial e militar. Quando a gente vê, isso aqui fica evidenciado por esse gráfico aqui que eu tirei também lá do site do Top 500, que a gente percebe que quando a gente olha aqui a lista dos países que tem fatias consideráveis aqui dessa pizza, certo? A gente percebe que essa lista aqui é exatamente dos países que têm maior competitividade industrial e militar do mundo. Mas a computação ela não é importante só para grandes universidades, para grandes empresas. Não, de forma alguma. A computação está sendo vista cada vez mais como um conhecimento absolutamente essencial para todas as pessoas. Bom, um exemplo disso é esse programa Computer for All, do que o Barack Obama acabou de lançar, que tem 4 bilhões de dólares para estimular o ensino de ciência da computação no ensino médio. Isso não é ensinar a mexer com planilha Excel, com PowerPoint, com Word, não. Tá bom? Isso é ensinar princípios da ciência da computação. Ou seja, nos Estados Unidos agora, e no discurso do Obama ele diz que eles estão entrando com atraso com relação à Coreia, Japão e outros países, é que isso aí é uma coisa da mais alta importância para toda a vida das pessoas. Bom, então uma boa parte do que nós veremos aqui nesse curso, 90% do que nós veremos aqui nesse curso, está sendo ensinado agora, talvez com menos detalhes, tá certo? Para as crianças, para os adolescentes dos países desenvolvidos. Ou seja, então é por isso que é muito importante aprender a programação de computadores.